No futuro próximo, a nave de mineração Borealis está viajando pelo espaço. Toda a tripulação dorme em cápsulas criogênicas porque ainda faltam 4 anos para chegarem ao destino. De repente, um asteroide atinge a nave, causando danos suficientes para ativar os alarmes. Em uma cápsula, Andy acorda assustado com um vídeo de sua família que ainda está na Terra. A inteligência artificial da nave anuncia que houve uma ruptura no casco e que o sistema de sobrevivência foi ativado. Um conjunto de braços mecânicos começa a construir um traje especial ao redor de Andy, que inclui um suprimento limitado de oxigênio e sua própria IA integrada. Em seguida, o sistema de lançamento de emergência é ativado e todas as cápsulas criogênicas são ejetadas da Borealis. A maioria delas voa em segurança, mas algumas são atingidas por explosões, enquanto pequenos incêndios começam a ocorrer em diferentes partes da nave. Os braços robóticos terminam de construir um capacete em torno da cabeça de Andy antes que as cápsulas acionem os propulsores. No entanto, quando elas entram na atmosfera do planeta mais próximo, a gravidade é tão forte que as cápsulas começam a cair em uma velocidade perigosa. Algumas delas até pegam fogo e explodem durante a descida. A cápsula de Andy abre suas asas, mas elas começam a se quebrar e a cápsula perde os propulsores. De repente, ela atinge um terreno elevado e colide, deslizando pela terra dura por alguns segundos até finalmente parar contra um monte de terra. Andy, inconsciente, vê rapidamente uma visão de sua família antes de despertar, e a Ia pensa que ele está tendo um ataque cardíaco, mas Andy desativa o desfibrilador a tempo. Ele olha pela janela e percebe que está preso em uma terra deserta. Quando tenta usar o rádio, ninguém responde. De repente, a cápsula se move e a IA explica que estão em um terreno instável, então ele precisa sair. No entanto, quando tenta abrir a cápsula, nada acontece. Então, Andy verifica o kit de sobrevivência, apenas para descobrir que não tem um sinalizador porque seu posto é baixo. Chutar a porta não resolve nada, então Andy tenta com o extintor de incêndio, que finalmente quebra o vidro. Enquanto tenta sair, a cápsula rola para o lado e ele cai de volta para dentro. O vidro quebrado danifica seu traje no processo e ele começa a perder oxigênio. Felizmente, ele tem um spray de reparo que rapidamente fecha o rasgo. Nesse momento, o motor entra em curto-circuito e inicia um pequeno incêndio atrás do assento. Andy se apressa para pegar o brinquedo de seu filho e move um pouco de terra para finalmente sair da cápsula, que agora está sob forte fumaça. Andy olha ao redor e percebe o Borealis em chamas caindo do céu até colidir com o planeta, causando uma enorme explosão. A onda de choque resultante atinge Andy e o faz cair. Ele se recupera rapidamente e pergunta à IA por algumas informações, descobrindo que a nave só completou metade da jornada e que ele está em território não mapeado. Há uma luz à distância, então Andy começa a caminhar até lá enquanto tenta contatar outros pelo rádio. Depois de andar por um tempo, ele encontra metade do Borealis em chamas e uma cápsula próxima. Ele verifica o interior para pegar o tanque de oxigênio e se assusta com o corpo de um companheiro de tripulação caído. Quando olha mais de perto, descobre que o tanque de oxigênio está quebrado. Andy então vai embora sem perceber o sangue e os cortes no topo da cápsula. Minutos depois, Andy encontra um monte de luzes sinalizadoras cercadas por um vento muito forte. Isso foi organizado por Dwayne, que recuperou alguns equipamentos e já está considerando usar carne dos corpos para se alimentar. Ele conseguiu verificar o registro de navegação antes da queda e descobriu que a empresa tomou um atalho por um cinturão de asteroides para economizar combustível, o que explica estar em uma área desconhecida. Dwayne está tentando usar o equipamento para enviar uma mensagem de socorro para a Terra que levará 8 meses para chegar, e se os resgatadores usarem uma nave rápida, chegarão em cerca de 2 anos. Andy está começando a perder a esperança, mas Dwayne aponta que podem encontrar meios de sobreviver na outra metade do Borealis. Quando ele recua, Andy acidentalmente desconecta a máquina e se vira para consertá-la. Nesse momento, uma criatura misteriosa salta e captura Dwayne, desaparecendo sem deixar rastros. Quando Andy se vira novamente, está sozinho. Após enviar a mensagem para a Terra, Andy pega a arma de Dwayne e a IA o lembra de que seus níveis de oxigênio estão baixos. Andy pede à IA que configure uma rota até a maior peça do Borealis e começa a caminhar, verificando continuamente o rádio para encontrar outros sobreviventes. Eventualmente, ele chega à beira de um penhasco e a IA admite que seu sistema não está funcionando bem. Ele pensa em sua família enquanto grita de frustração até ouvir um som no rádio. É outra sobrevivente chamada Naomi,
O sinal não está muito bom e Andy corre até conseguir ouvi-la sem estática. Naomi está presa em sua cápsula e procurou pelos rastreadores da tripulação, mas infelizmente os únicos sobreviventes são ela, Andy e Dwayne. Ela envia sua localização para Andy, mas a IA o avisa que a área dela é instável e que Andy pode não ter oxigênio suficiente para alcançá-la. Andy hesita em correr tal risco, mas Naomi o convence ao dizer que tem oxigênio suficiente para os dois. Pelas próximas horas, Andy faz nada além de caminhar enquanto conversa com Naomi. De repente, Andy ouve um barulho estranho e pede a sua IA para escanear a área, mas essa função não está funcionando. Quando Naomi ouve o nome do modelo, confirma que a IA deveria estar descontinuada, sendo isso mais uma economia da empresa, desconsiderando a segurança da tripulação. Já é noite, e Andy precisa ter cuidado enquanto caminha porque as luzes do capacete não são muito fortes. Ele congela ao pensar que viu algo, mas culpa sua imaginação e continua andando. Segundos depois, percebe pedras rolando perto de seus pés e fica nervoso por causa de mais barulhos, sem notar uma sombra observando de cima. Nesse momento, encontra buracos estranhos no chão e o segue até achar um buraco maior coberto por teias de aranha, percebendo que os buracos pequenos são pegadas. Andy entra em pânico e começa a andar o mais rápido possível pela escuridão, notando mais e mais teias entre as pedras. Logo começa a nevar, e os barulhos parecem mais com rosnados agora. Andy nota uma grande sombra por perto, e ele se esconde imediatamente, apagando as luzes do capacete para não ser notado. Naomi fica surpresa porque seu scanner mostra vários rastreadores da tripulação se movendo em direção a ele, mas nenhum responde. Andy pede que a IA conecte aos rastreadores, e os sinais aparecem ao redor dele ao mesmo tempo que Naomi diz que estão bem na frente dele, mas ele não consegue ver nada. Um sinalizador é lançado ao ar e a luz revela uma aranha gigante nas proximidades. Como ela comeu a tripulação, os rastreadores estão em seu estômago. Andy tenta usar a arma de Dwayne, mas ela não funciona. Andy grita e começa a correr, mas a aranha tenta pular sobre ele. Ele acaba caindo em uma fenda no chão e, ao olhar para cima, vê a criatura tentando alcançá-la dentro. Apavorado, Andy continua correndo enquanto a aranha o segue de cima, ocasionalmente tentando atacá-lo com suas patas. Felizmente, Andy desvia de todos os ataques, mas, distraído pelo monstro, acaba caindo de um penhasco. Rolando a uma velocidade grande, ele se machuca, mas pelo menos a neve amortece sua queda. A aranha rosna para ele de cima, mas não desce. Andy continua assustado com a experiência e Naomi o interrompe para avisar que seus níveis de oxigênio estão caindo. A queda causou mais um rasgo no traje e Andy se apressa para selá-lo com o spray. Ele consegue fechar o rasgo, mas usa todo o spray restante. Nesse momento, a voz de Dwayne aparece no rádio pedindo ajuda porque ele está enfrentando várias aranhas. Naomi acha que Andy deveria ajudá-lo, mas Andy não quer lutar contra os monstros e seu scanner nem está funcionando direito. Porém, ele muda de ideia quando Naomi aponta que Dwayne tem oxigênio. Enquanto Andy corre entre as cápsulas caídas, vê os sinalizadores disparados por Dwayne e o segue até finalmente encontrá-lo. Dwayne está prestes a revelar a fraqueza do monstro quando a aranha pula nele novamente, forçando Andy a se esconder e ouvir pelo rádio como Dwayne é morto. Andy corre para se esconder atrás de outra cápsula, apenas para encontrar outro monstro próximo se alimentando de corpos. Naomi ativa a voz da IA e as luzes em uma das cápsulas, distraindo uma das aranhas e permitindo que Andy corra e se esconda em outra cápsula. Depois, Naomi tenta ativar outra cápsula para distrair a segunda criatura, mas acidentalmente liga as luzes da cápsula de Andy, assustando-o com um corpo. Felizmente, ela consegue ativar todas as outras cápsulas. E agora que ambas as aranhas estão distraídas, Andy pode finalmente fugir. Logo, os monstros percebem o truque e começam a segui-lo, mas param quando Andy entra em uma área cheia de neblina. Após as aranhas irem embora, Andy diz a Naomi que ela também deveria encontrar um local seguro, mas Naomi não consegue sentir suas pernas. Ela começa a ter um ataque de pânico. Então Andy canta a música que costumava cantar para seu filho para ajudá-la a se acalmar. Depois, ele continua caminhando e se depara com um grupo de vagalumes que cria uma visão belíssima com suas luzes.
Um pousa em seu capacete e de repente fica vermelho para atacá-lo. Sozinho, o vagalume não causa dano, mas logo os outros também ficam vermelhos e o atacam juntos. Apenas correr um pouco é suficiente para deixá-los para trás, mas um som de rosnado indica que os vagalumes foram assustados por outra coisa. De repente, o chão se abre e uma boca gigante de monstro surge para capturar Andy, cobrindo com uma substância nojenta para mantê-lo imóvel. Andy é engolido aos poucos, até que todo o seu corpo está dentro da boca da criatura. Lembrando-se da IA, Andy anuncia que está tendo um ataque cardíaco. O desfibrilador é ativado e a descarga elétrica resultante é tão forte que o monstro cospe Andy para fora. A criatura está muito irritada agora e vem atrás dele, então Andy corre para se esconder em algo que parece um tronco de árvore. Há um buraco no chão ali, fazendo com que Andy caia e acabe em um ninho de vagalumes. Os pequenos alienígenas imediatamente ficam vermelhos e começam a atacá-lo enquanto ele corre, só parando quando ele finalmente sai do túnel. Depois disso, a IA informa a Andy que seu nível de oxigênio atual será suficiente para alcançar o Borealis, mas provavelmente não para chegar até Naomi, que também acha que ele deveria ir para a nave. Andy se recusa a desistir e continua correndo em direção a ela. Logo, ele está cercado por chamas do acidente e tem tanta dificuldade para respirar que cai. Reunindo forças para continuar, Andy se força a se mover novamente e finalmente encontra Naomi em sua cápsula. Ela imediatamente abre a porta para deixá-lo entrar e ele finalmente pode respirar com facilidade de novo. Em seguida, ele tenta libertar a perna dela, mas suas mãos não são fortes o suficiente. Felizmente, como ela tem uma patente mais alta, seu kit de emergência contém muitas ferramentas, e Andy pode usar uma delas para soltá-la. Naomi sente um pouco de dor, mas pelo menos a perna não está quebrada. Após tirar um momento para descansar, a dupla pega o sinalizador e o spray reparador e segue em frente. A dor dificulta a caminhada de Naomi, então Andy improvisa uma tala que a ajuda. Enquanto Naomi examina a arma de Dwayne, uma horda de aranhas lentamente o cerca. A dupla imediatamente começa a correr, e Naomi continua pedindo para sua IA injetar remédios para que sua perna continue funcionando. Enquanto as aranhas os perseguem, Naomi e Andy chegam à outra metade da Borealis, que parece estar em boas condições. A dupla continua correndo, e Naomi cai, então Andy a ajuda a deslizar para descer mais rápido. As aranhas já estão se aproximando para pular, e a dupla continua empurrando os destroços do acidente para bloquear o caminho atrás deles, mas os destroços também caem. Uma aranha está prestes a alcançá-los, então Naomi dispara um sinalizador, fazendo o monstro correr atrás dele. Ela dispara um segundo sinalizador para distrair as outras aranhas também, e agora eles podem continuar subindo a colina até finalmente entrarem na Borealis. Naomi está tendo problemas com o painel de controle e as aranhas estão se aproximando, mas, quando uma está prestes a entrar, ela finalmente o fecha e a porta mata a criatura. As outras aranhas começam a golpear a porta enquanto Naomi e Andy vão investigar. Há uma quantidade considerável de danos, mas as luzes estão funcionando, o que significa que o gerador de emergência está bom. O compartimento de carga tem caixas de suprimentos e uma atmosfera estabilizada, então eles devem conseguir sobreviver ali até que o resgate chegue. Em um corredor há um rastro de sangue, e eles o seguem até encontrarem o console principal, que está coberto de entranhas e teias de aranha. A dupla se esconde quando vê uma aranha grande entrar e abrir seu estômago para despejar ainda mais partes humanas e até mesmo um capacete. Andy sente náuseas e se força a engolir o vômito. Felizmente, a aranha vai embora sem vê-los, e a dupla tenta se mover, mas, de repente, uma escotilha no teto se abre para um monstro ainda maior sair. Andy fecha a porta imediatamente por segurança, mas Naomi o repreende, explicando que agora eles estão presos em uma câmara de descompressão. Enquanto a aranha começa a bater na porta à direita, Andy começa a bater na esquerda com uma ferramenta, mas é inútil. Eles só podem desistir e sentar-se para esperar pelo fim. Andy toca um vídeo de sua família, enquanto diz a Naomi que eles morreram em um acidente de carro, e agora ele lida com a culpa de sobrevivente porque estava dirigindo. Naomi o repreende novamente e lembra que ela está viva graças a ele. Naomi e Andy se abraçam, achando que estão prestes a morrer, mas naquele momento, Naomi encontra um orbe cheio de vagalumes preso ao traje de Andy. Quando a aranha finalmente entra, eles jogam o orbe nela, e os vagalumes atacam imediatamente a criatura, fazendo-a recuar.
A dupla aperta um botão no painel principal para abrir a outra porta e corre rapidamente em direção ao compartimento de carga, mas param quando descobrem que estão em uma plataforma elevada. A aranha consegue se livrar dos vagalumes e vem atrás dos humanos, que não conseguem fechar a porta. Eles pulam da plataforma para desviar do ataque, e a aranha cai no compartimento de carga ao mesmo tempo que eles. Ela se recupera rapidamente e volta a persegui-los, então Andy joga seu spray direto na boca dela. O monstro morde o spray, que explode em seu rosto, dando à dupla a chance de fugir. Depois, a aranha corre pelo teto para alcançar os humanos mais rápido e salta para cair bem atrás deles. Ambos caem, mas Naomi se levanta rapidamente e corre para fazer o monstro persegui-la, dizendo que Andy deve encontrar uma maneira de matá-la. Notando que ainda há cápsulas no compartimento de carga, Andy pede à sua IA que encontre uma funcional, que está no topo. Andy sobe na última fileira de cápsulas o mais rápido possível e chega à plataforma superior ao mesmo tempo que Naomi é atingida pela aranha. Então, Andy desliga as luzes, dando a Naomi a chance de entrar em uma caixa sem ser vista. Na caixa, ela encontra algumas luzes de emergência. Quando Andy tenta ejetar a cápsula, a IA explica que isso não pode ser feito porque ele desligou a energia, então sua única opção é fazer isso manualmente de dentro. Andy entra na cápsula e conecta sua IA a ela, enquanto Naomi sai da caixa com as luzes penduradas ao redor de seu corpo, o que faz a aranha persegui-la novamente. Enquanto olha para o brinquedo de seu filho, Andy se despede de sua IA e espera o momento certo para ejetar a cápsula. Uma memória do acidente de carro passa pela mente de Andy antes de a cápsula cair sobre o monstro, finalmente matando-a. Naomi corre até o corpo de Andy, chorando, porque pensa que ele está morto. Mas, após muitos pedidos de sua parte, Andy acorda perfeitamente vivo e bem. A dupla então vai até a janela e olha para o belo nascer do sol enquanto seguram as mãos. Assim termina o filme de ficção científica Long Distance, de 2024. Te espero no próximo review.